Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 10 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Perguntou então Jesus: Quem me tocou? Como todos negassem ter sido quem o tocara, Pedro e os que o cercavam lhe disseram: Mestre, pois que a multidão te aperta e te oprime, como podes perguntar quem me tocou? Jesus replicou: Alguém me tocou, porquanto percebi que uma virtude saiu de mim. Lucas 8, 45 a 46. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 879. Meta do dia: benevolência com os defeitos alheios. Fuja da maledicência e da intriga. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus o estímulo à humildade. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã para rogar que nos ajude a trabalhar no nosso coração a humildade, a fraternidade, a bondade, e que consigamos, Jesus, cada vez mais desenvolver o teu evangelho em nossa vida. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, chegou o grande dia. Então, hoje nós teremos, agora pela manhã, o início das atividades da evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Teremos também a campanha de Fraternidade Alta de Souza, teremos o tratamento espiritual e teremos também a comemoração do Dia dos Pais. E no finalzinho da tarde, às 4h30, nós teremos a nossa aula inaugural do curso Conheça o Espiritismo. E junto estaremos com todos os alunos que estão já no outros cursos, curso Nosso Lar, curso Passe e curso Corrente Magnética. Então venha participar conosco dessa grande tarefa, a do Evangelho de Jesus. Meus amigos, a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Judas, não o Iscariotes, lhe diz: Senhor, o que sucede para que estejas prestes a te manifestar a nós e não ao mundo? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. Basta pouco. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio.
chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas, apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem o nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 134. Meus amigos, Jesus, ele não veio fazendo estardalhaços, ele não veio humilhando as pessoas, criando medo nas pessoas, mas ele veio pelo amor. Então, tudo, se nós observarmos em Jesus, ele veio com a simplicidade, ele veio com a humildade, para que pudesse, por meio da humildade, compreender ou fazer com que todos compreendessem o reino dos céus. O reino dos céus não é de estardalhaço, não é de fazer magias, fazer teatros para que possa impressionar as pessoas, né? Porque era essa mais ou menos o que estava por trás da pergunta de Judas Tadeu, né? Porque ele queria saber como que Jesus ia se manifestar ao mundo. E aí Jesus mostra a sua manifestação na simplicidade. Quem que Jesus procura para trabalhar com ele na missão redentora? Os pescadores, aqueles que eram rejeitados da sociedade. É ali que Jesus se alinha para que a boa nova surja. E ele começa de uma maneira singela, que é numa manjedoura, no meio dos animais, aproveitando os fluidos magnéticos bondosos, aconchegantes, simples, humildes da natureza. Então é ali no meio da natureza, entre os animais, que ele recebe os melhores fluidos. Porque se ele tivesse nascido numa hospedaria luxuosa, naquela época tinha as vibrações magnéticas não estavam boas, porque vinha gente de todos os lugares, por ser uma ordem expressa do imperador para que todos voltassem à sua terra de origem.
Então, muitos estavam ali festando, comemorando, com energias totalmente contraditórias ao que o Cristo veio trazer. Então, Jesus vem na simplicidade, na manjedoura que ele começa a se manifestar. E quando a gente estuda aquela obra Maria de Nazaré, ditada pelo Espírito Miramês, a João Nunes Maia, nós vamos ver que ali vai descrevendo essa simplicidade, esse convívio de Jesus com a natureza, convívio com as pessoas simples. Ele sempre estava com as pessoas, os curtidores de couro, que ninguém suportava por causa do fedor que eles emitiam, porque o cheiro impregnava, por mais que eles lavassem, tomassem banho, o cheiro ficava impregnado na sua pele. A mesma coisa com os mumificadores, também eram assim, né? Então, eles tinham um cheiro desagradável que ninguém gostava de ficar perto, e Jesus estava no meio dessas pessoas, né? Então, é a simplicidade. Jesus não veio fazendo. Ele poderia fazer estardalhaços, né? Poderia fazer raios descer do céu para impressionar a multidão que estava ali, para trazer, mas eles viriam só para poder terem só por interesse, assim como muitos foram atrás de Jesus depois da multiplicação dos pães, porque ele achava que Jesus podia fazer sempre a multiplicação dos pães, né? Então Jesus, ele não vem, como o Emmanuel coloca aqui, ele não vem com decretos, impondo decretos revolucionários, decretos dominando, porque isso já se fazia pela humanidade. Por que que Jesus ia copiar aquilo que não era certo? Então, Jesus vem pela simplicidade, pelo trabalho simples, entre homens simples, entre aqueles das aldeias ou das cidadezinhas que ninguém dava importância. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é uma das perguntas de Natanael, né? Então a gente vê que é isso mesmo. O Evangelho do Cristo é lá nesses lugares que nenhuma religião, grupo religioso vai, nenhum, porque são pessoas muito pobres e muitos agrupamentos religiosos estão por trás do dinheiro que essas pessoas têm. E expoliam, tiram até a alma dessas pessoas. Elas perdem a identidade. No livro Maria de Nazaré, a gente vê isso. Jesus falando aos 12 anos de idade para os doutores da lei que ali se encontravam, ele dizia que o dízimo que eles tiravam das pessoas pobres estavam acabando com os pobres, estavam deixando mais pobres, mais miseráveis, estavam tirando o sangue deles, né? E às vezes a gente não consegue compreender. E aí nós utilizamos do nosso poder que a gente acha que tem, e aí porque nós achamos que nós somos os escolhidos. Nós somos nomeados por Deus. Deus nos consagrou. E aí nós achamos que assim sendo, nós utilizamos desse poder religioso que a gente tem para oprimir os outros, para expoliar os pobres, as viúvas, aqueles que estão ali à margem, que são ignorantes e que não compreendem nada, não são semi-alfabetizados, até às vezes não são nem alfabetizados. E aí, por a gente ter um pouquinho mais de noção, a gente utiliza desse saber para humilhar, para oprimir essas pessoas, para impor medos. E Jesus não veio. Nadinha de Jesus tem a ver com isso, com a questão de dominação, com a questão de oprimir as pessoas. Não, ele veio para acolher, ele veio para amar. Como nós vimos ontem, só ama Jesus quem ama o próximo.
E quem ama Jesus e ama o próximo está com Deus, né? Tá no Evangelho de João, né? Então a gente vê que é preciso cada dia mais a gente desconstruir o evangelho do poder, né? O evangelho da dominação, o evangelho da opressão, que causa dor, que causa distúrbios às pessoas, que levam as pessoas à loucura, que levam as pessoas ao suicídio. Então, estar com Jesus e falar de Jesus é diferente. Por isso, meus amigos, Jesus falou, como diz o Emmanuel, a alma imortal. É a esses irmãos que ele buscou na simplicidade. É ali que ele sustentou, que ele edificou o Evangelho. E aí, encerrando a nossa conversa, o portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. E foi tão importante a fala do Cristo que a humanidade se dividiu em antes do Cristo e depois do Cristo. Veja aí que maravilha, né? Bondoso Jesus, benfeitores amigos, que possamos cada vez mais abrir nossos horizontes, nossos corações, nossos sentimentos, nossos pensamentos ao Evangelho de Jesus, retirando tudo aquilo equivocado que nós fomos absorvendo por muito tempo, que foi denegrindo em nós os ensinos de Jesus. Que possamos, Jesus, amar, que possamos, Jesus, trabalhar em prol do teu Evangelho, na simplicidade, no amor, na humildade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.